do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas: uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o Filho amado, do qual eu busco o meu agrado. Escutai. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém nesta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos no segundo domingo do tempo da Quaresma. Alguém aqui se lembra do Evangelho da semana passada? As crianças, os adultos. A gente precisa treinar mais a nossa memória. Quem se lembra do Evangelho da semana passada? Do domingo? O primeiro domingo da Quaresma, né? Ninguém. Alguém sabe? Pode falar. Sem dica. As tentações de Jesus no deserto. Então, Jesus entrou no deserto e sofreu as tentações, né? Foi o início da Quaresma. E agora, na segunda semana, nós estamos vendo a transfiguração de Jesus no Monte Tabor. O rosto de Jesus se iluminou de uma forma totalmente diferente, algo que não era humano, era divino. Percebem o contraponto que tem na semana passada? Jesus com fome, com sede, sozinho no deserto. E hoje, Jesus transfigurado, resplandecente, de beleza, de esplendor, de majestade, no alto de um monte. E ali, Moisés e Elias apareceram, e uma voz que veio do céu: Eis o meu Filho amado, do qual eu estou o meu agrado. Escutar. Bem diferente de semana passada. Mas, Padre, por que esse Evangelho hoje? Nós não estamos na Quaresma. Esse Evangelho tão bonito, mostra Jesus como Deus. É verdade. Por que esse contraponto? Nós vamos entender. A primeira leitura que nós ouvimos, tirada do livro do Gênesis, conta a história do nosso pai, do nosso patriarca na fé, Abraão. Quem foi Abraão? Ele era jovem? Ele era velho? Era muito velho, né? Diz a Sagrada Escritura que ele tinha assim, por volta de uns
120 anos, muito idoso já, né? E ele tinha filhos, Abraão? Sim? Não tinha. Os filhos estão respondendo. Ele não tinha filhos. Abraão e Sara, sua mulher. E Sara era, além de ser idosa, ela era tinha um duplo impedimento para ser mãe. Idosa, que ela era, e estéril durante toda a sua vida. E Deus então fala com Abraão, não existia nada, viu? Nem promessa, nem aliança, nem nada. Deus se manifesta para Abraão e faz uma proposta. Abraão, você vai sair daqui da sua terra, de Ur, assim se chamava, e vai para outra terra que eu vou te indicar. Mas Deus não disse qual é. E Abraão, sendo já, com todo respeito, né? Sendo velho, de muita idade, ele não tinha perspectiva nenhuma mais de ter um filho, afinal de contas, até ali, nada, né? E Deus faz uma promessa: se você sair daqui e for para onde eu te indicar, você vai ter uma descendência maior do que as estrelas, incontável como as estrelas do céu, incontável como os grãos de areia da praia. E Abraão, fundamentado na promessa, ele sai de sua terra e caminha por onde Deus indica, deixa tudo para trás. Ele era um homem muito rico, deixa tudo para trás e caminha. Pois bem, tem uma palavra que define isso aqui. Como é que é o nome desse movimento? Se eu chamo, você vem, né? Chamado. Essa palavra tem um significado: vocação. Vocação significa chamado. Abraão tinha um chamado, uma vocação, que era de ser o pai de uma multidão de filhos, né? Que são os filhos de Israel. Tá bom. Qual é o seu chamado? Você sabe qual é o seu chamado? Vocês sabem aí qual é o chamado de vocês? João, Miguel. Você sabe qual é o chamado de vocês? Todos nós aqui somos chamados a uma coisa comum: a santidade. Sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Sede santos como o vosso Pai celeste é santo. É fácil ser perfeito? Tem alguém perfeito aí para ensinar a gente? Não, né? Tem alguém santo aí? Aí tem alguém santo na Assembleia? Se tiver, vem aqui para mostrar a receita, né? Não tem, ninguém nasce santo e ninguém nasce perfeito. Nós somos chamados. E o chamado exige uma saída. Se eu chamo, você precisa vir, né? Se você chama, a pessoa tem que vir, tem que sair do lugar onde ela está e vir. O contrário de sair, né? Não é chamar, é envio. Então, São Paulo fala para a gente também, escrito na leitura, na carta de São Paulo a Timóteo, segunda carta a Timóteo, uma coisa muito interessante: Deus nos chama e ilumina. Deus ele não só nos chama, mas quando Ele chama, Ele dá para a gente todos os atributos necessários para que a gente possa cumprir a nossa missão. E tem uma coisa que Jesus fala no Evangelho que é muito bonita, não sei se vocês reparam, né? Jesus fala assim para os apóstolos, porque quando eles viram, né, os 3 discípulos, quando eles viram a manifestação, a transfiguração, o que aconteceu com eles? Eles sentiram muito medo, caíram com o rosto por terra de medo. Imagina, Jesus se transformou completamente na frente deles. Eles ficaram com medo. E aí Jesus diz para eles, Jesus aproximou-se, tocou neles e disse: levantai-vos e não tenhais medo. Toda vez que Deus nos pede alguma coisa, Ele nos pede para sair do nosso comodismo. Geralmente,
a gente quer fazer tudo que a gente acha que tem que fazer, que deve fazer. Mas quando a gente entra em oração, quando a gente pede discernimento, vou falar daqui a pouco o que é oração. Quando a gente entra em oração, os discípulos estavam em oração, isso aqui é muito importante a gente entender. Todas as decisões importantes nós devemos tomar a partir de uma oração. Eu vou ensinar como é que faz essa oração. Todas as decisões importantes são tomadas a partir de uma oração. Porque sem oração, a gente corre o risco de não fazer a vontade de Deus. Corre o risco de fazer a minha própria, eu corro o risco de fazer a minha própria vontade. Todas as decisões importantes exigem de nós, não exigem? Sim ou não? Todas as decisões importantes exigem um sacrifício. Vocês que são casados, quando vocês forem se casar, provavelmente se tiver dúvidas, caso ou não caso, é a pessoa certa ou não é? Quando eu fui entrar no seminário, eu também tive dúvidas. Será que realmente é para isso que Deus está me chamando? Ou será que eu entendi errado? Conversando com meu pai, ele falou assim para mim: vai, se você sentir o chamado, vá. E Deus vai confirmando a sua vontade, a sua vida, através dos sinais. Deus confirma se aquilo é a nossa vontade ou não. Ele vai confirmando. Mas para isso é preciso sair, caminhar. A gente é chamado, precisa sair. E é muito bonito. Jesus leva para um monte. Ele não leva os 12. Ele leva só 3. Quem são os 3? Pedro, que é o chefe, dos apóstolos. Pedro, Tiago e o irmão de Tiago, João, é o discípulo amado. Esses 3 apóstolos aparecem num outro momento, num outro monte, mas numa situação bem diferente com Jesus. Que situação que é? Qual monte? No Monte das Oliveiras. Hoje, segundo domingo da Quaresma, Jesus se transfigura no Monte Tabor. Daqui a alguns dias, na quinta-feira santa, Jesus irá transfigurar-se em dor no Monte das Oliveiras. A mesma face do Jesus glorioso é a face do Jesus sofrendo, é a face do Jesus do sacrifício. O mesmo Jesus morto é o Cristo ressuscitado. Se a gente não entender isso, a gente não entendeu nada de Jesus. O Jesus da glória é o Jesus do sacrifício. Por isso, agora vem o lugar. Como é que a gente faz a nossa oração? Primeiro, toda oração é boa? Sim ou não? Digamos que toda oração tem uma intenção de ser boa, mas às vezes a forma como a oração é colocada não é boa. Sabe por quê? Vejam só, vamos voltar para o Monte Tabor. Jesus se transfigurou, e aí apareceram Elias e Moisés. E o que Pedro falou? O que Pedro falou para Jesus? Bom estarmos aqui. Façamos 3 cenas: uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Não é? Bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 cenas. O que Pedro quis dizer com isso? Pedro queria ficar no monte, não queria sair de lá. Quando a gente experimenta a manifestação de Deus na nossa vida, muitas vezes a gente não quer descer do monte. É bom ir à missa, é bom ir ao grupo de oração, é bom receber o sacramento da penitência, a absolvição, e sentir algo gostoso dentro de si. É muito bom. Só que isso não é o fim, isso não é tudo. Você pode vir à missa e
e não sentir absolutamente nada. A missa não valeu? Valeu do mesmo jeito. Só que você não sentiu ainda. Pode ser que você vai sentir para frente, né? Nem tudo é emoção. Pedro estava emocionado, Pedro estava feliz, mas nem tudo é emoção. Nós não podemos viver de uma fé emotiva. Hoje tem muita gente que busca na igreja prazeres. Eu vou aqui porque eu me sinto bem, eu vou aqui porque eu me sinto bem, eu vou lá porque eu me sinto bem. Tá bom? Isso é uma coisa. Mas se você fizer disso razão da sua fé, um dia que você não se sente bem, você não volta na igreja. E um dia você não vai se sentir bem, porque aqui fica muito claro para nós a necessidade do sacrifício. O evangelho que vem antes desse da transfiguração, esse aqui é Mateus 16. Mateus capítulo 15, Jesus vai dizer assim: eis que o Filho do Homem deve ser entregue, deve morrer. É o capítulo 15, anterior à transfiguração. Por isso os discípulos ficam desesperados. Senhor, como assim? E Pedro fala: não, que não te aconteça isso. Então, primeiro Jesus anuncia a sua paixão, e Jesus depois manifesta a sua glória. Paixão e glória, dor e alegria, sofrimento e redenção andam sempre de mãos dadas, andam sempre unidos. Uma coisa não se separa da outra. E por isso a gente precisa aprender a rezar. Rezar não é aproveitar somente as coisas boas. Muitas vezes a gente reza e pede a Deus um monte de coisas. É quase como se Deus fosse um serviçal, um garçom que faz todos os nossos desejos, anota e traz os nossos pedidos, né? E tem algumas orações que são insistentes. E às vezes a gente não se dá conta de que a nossa oração não está indo no mesmo rumo da vontade de Deus. E aí que a gente precisa falar: opa, peraí. Talvez não seja isso que Deus está querendo. Por quê? Rezar, fazer penitência, fazer caridade, exige êxodo, exige saída. A gente sai de si para fazer a vontade de Deus, entende? Então muitas vezes rezar, orar, não vai ser fazer a sua vontade, não vai ser ficar no seu conforto, no monte da boca. Muitas vezes rezar vai te tirar do conforto. Você pede para Deus: Senhor, dá-me paciência. Não dá 5 minutos, aparece uma pessoa tirando a sua paciência. Você pede para Deus: Senhor, me dá tal coisa. Ele vem e justamente mexe naquilo que você pediu, te desestabiliza, tira o nosso conforto. Jesus não está aqui para construir uma tenda. Nós estamos aqui reunidos no Monte Tabor. Daqui a pouco vou dar a bênção final. Vocês vão embora. E lá fora vocês vão se deparar com todo tipo de coisa. Quando Jesus desce do monte, lá embaixo tem uma multidão de doentes, de leprosos, de surdos, de cegos, de coxos. Jesus não fica no monte, ele desce. E quando ele desce, ele cura, ele salva, ele toca. Nós não podemos ficar no monte. E aqui são os 3 aspectos da quaresma: a oração, a penitência e a caridade. A oração deve nos levar a uma prática de jejum, mas também deve nos levar a uma prática de caridade. Senão a nossa oração é infrutífera. A nossa oração deve, claro, buscar trazer para nós algum benefício da parte de Deus, a salvação da nossa alma, a cura das nossas enfermidades. Mas também a nossa oração deve nos tornar mais humanos. O que Jesus está mostrando com isso? Nós somos humanos, nós precisamos aprender a oferecer o sacrifício que seja agradável a Deus. Portanto, nesse segundo domingo da quaresma, Jesus nos ensina a rezar. Santa Teresa d'Ávila define bem o que é a oração, né? Ela diz que rezar, orar, é ter uma atitude de amizade. Orar é quando eu me retiro para escutar o meu amigo, que é o Senhor.
que é Jesus. Orar é, em primeiro lugar, escutar. Nós rezamos isso